Olá pessoal, hoje mais uma aula aqui no canal, dando continuidade então sobre as aulas sobre ligações químicas. Hoje nós vamos falar do último tipo de ligação química, que é ligação metálica, certo? Antes de a gente falar e entrar na nossa aula de hoje, gostaria de deixar um recado aí para um comunicado para o pessoal que acompanha as aulas aqui no canal. Que as aulas atuais que eu estou colocando no canal, pessoal, elas são basicamente aulas é, de princípios fundamentais, né? Então, as aulas todas que estão sendo colocadas aqui no canal são aulas de ciências, principalmente do ensino fundamental. Muitos desses conteúdos, às vezes, eles se repetem no ensino médio, né? Mas essas aulas que estão sendo colocadas aqui, os temas que estão sendo colocados, são temas relacionados ao fundamento das áreas da ciência. Tá? Apesar de eu colocar como tema, muitas vezes aí na capa das videoaulas, que é uma aula de química ou uma aula de biologia, para os alunos aí que estão fazendo o ensino fundamental, não esqueça que a ciência ela é dividida em várias áreas, tá? Então, no ensino médio, no ensino fundamental, no ensino médio, por exemplo, as áreas são divididas, né? São divididas nas ciências naturais, que é a física, a química e a biologia. No ensino fundamental, essas disciplinas ainda estão dentro de uma única disciplina, que é a disciplina de ciências, certo? Mas os conteúdos, eles são relacionados a essas áreas que eu falei para vocês. Então, tem conteúdos que são relacionados à área de química, que normalmente você vê esse conteúdo principalmente no nono ano, que são os conteúdos que eu estou colocando aqui para vocês de princípios de química. Os conteúdos de biologia, eles são meio que distribuídos ali, né, do sexto ano ao nono ano do ensino fundamental. Mas eles estão dentro da disciplina de ciências, mas eles continuam sendo conteúdos de uma área específica da ciência, que é a biologia. E tem conteúdos também que normalmente você vê, às vezes, alguns conceitos lá no início do sexto ano, outros conceitos você vê no nono ano, que são os conceitos de física. Tá? Então, mesmo eu colocando aí que são aulas de química, de princípios de química ou de biologia, essas aulas que eu estou colocando atualmente no canal são aulas de ciências, tá? Principalmente das séries do sétimo ano e do nono ano. Os princípios de química, e eu vou continuar depois colocando princípios de física, e mais no final do ano alguns princípios aí de genética, por exemplo, normalmente os alunos veem esses conteúdos dentro da disciplina de ciências no nono ano. E outros princípios ainda dentro de biologia, como os princípios que eu estou colocando aí de células, né, de classificação biológica, dos tipos de espécies que existem, dos reinos, tudo esse conteúdo está dentro do sétimo ano, mas ele também às vezes é retomado lá no ensino médio, certo? Então eu basicamente coloco a área da ciência, basicamente que estão esses temas, né, e essas aulas. Bom, retornando aqui para a nossa aula de hoje para encerrar então, essa é a quarta aula sobre ligações químicas, e para encerrar esse assunto de ligações químicas, a gente vai falar do último tipo de ligação química, de uma forma simples aqui para vocês, espero que vocês consigam entender, que são as ligações metálicas, ou simplesmente ligação metálica, certo? E a gente começa aqui, ó, falando sobre onde são encontradas, né, as ligações metálicas. As ligações metálicas são encontradas em metais puros e em ligas metálicas, que são misturas de metais. A gente viu aí, umas aulas anteriores, sobre tabela periódica, e a gente viu que a tabela periódica ela é dividida em vários grupos químicos, né? Então a gente viu lá que tem os metais, que a grande parte da tabela periódica é composta de metais, e também de ametais e gases nobres, certo? Quando a gente fala de ligação metálica, a gente está falando da ligação química entre dois átomos que são metais,
certo? A gente vai falar de alguns conceitos, algumas propriedades dos metais aí nessa aula, mas para você encontrar quais são os metais, basta que você vá na tabela periódica e encontre lá quais são os elementos químicos ou quais são os átomos que são metais, certo? Antes de falar de ligação metálica, é importante a gente relembrar rapidamente aí o que é ligação iônica e o que é ligação covalente, para você ver que a ligação metálica é um pouquinho diferente aí desses outros dois tipos. Então a gente viu nas aulas anteriores, se você não assistiu essas aulas sobre ligações químicas, dê uma olhada aí no canal e assista, introdução à ligação química, ligação iônica, ligação metálica. A gente viu que um átomo na natureza, normalmente ele busca a estabilidade química. E essa estabilidade química, ela é regida por uma regra, né, chamada de regra do octeto. O que diz essa regra? Que para um átomo ter estabilidade química, ele precisa basicamente ter 8 elétrons, 2 ou 8 elétrons na camada de valência. E o que é a camada de valência? É a última camada da distribuição eletrônica. Tá? E aqui a gente pode ver, por exemplo, aqui na ligação iônica, que a ligação iônica ela tem uma característica própria, né, uma característica particular. A primeira característica dela é que você tem um metal sempre se ligando basicamente com um não metal, ou com um ametal. Só que um dos elementos, para ele alcançar a estabilidade, ele precisa necessariamente doar um elétron, tá? E o ametal em si, ele precisa receber um elétron para alcançar a estabilidade. Então aqui na ligação iônica, você percebe que o elemento cálcio, ele precisa basicamente doar 2 elétrons aqui, ele tem somente 2 elétrons na camada de valência, né? Se ele doar esses 2 elétrons, na camada anterior, ele fica com 8 elétrons. Então, nesse caso, ele alcança a estabilidade química. Como que ele faz, então, para doar esses 2 elétrons? Ele precisa de um elemento e precisa receber um elétron ou 2. No caso aqui do cloro, o cloro ele já tem 7 elétrons na camada de valência. Se ele receber apenas um elétron, ele basicamente alcança a estabilidade química, certo? Como que o cálcio conseguiu resolver esse problema? Ele pegou dois cloros, tá? Doou um elétron para cada um dos 2 cloros, os 2 cloros alcançaram a estabilidade química e ele também doando esses 2 elétrons como na camada de valência anterior, né? Como a camada de valência passou a ser anterior, porque essa camada de valência que tinha 2 elétrons deixou de ter elétrons. Então a camada anterior que tinha 8 passou a ser a camada de valência. Com isso, os dois elementos químicos, os 2 átomos alcançaram a estabilidade química, certo? E daí a gente tem aqui um composto iônico, certo? O cloreto de cálcio. Já na ligação covalente, acontece o compartilhamento. E daí eu peguei aqui para vocês lembrarem uma molécula que é bem conhecida de todo mundo, né? Que é o H2O, que é a molécula de água. Então veja bem, o hidrogênio ele só tem um elétron. Eu disse para vocês lá na regra do octeto que os elétrons eles conseguem alcançar estabilidade também, em alguns casos, com 2 elétrons na camada de valência. O hidrogênio, o oxigênio, ele tem 6, então ele precisa 6, 7 e 8, precisa de 2 elétrons. Se ele se ele compartilhar um elétron com 2 hidrogênios, ele consegue mais 2 elétrons e ele fica basicamente com 8. O oxigênio alcança sua estabilidade. O hidrogênio é a mesma coisa, ele só tem um elétron na camada de valência, pegando mais um elétron, ele alcança a estabilidade também. Então veja bem, covalente, houve o compartilhamento de elétrons. Iônica, o que aconteceu foi que um átomo doou elétrons e o outro, né, que é o caso aqui o cloro, recebeu. Então essa é a diferença, basicamente, da ligação iônica
a ligação covalente. E a ligação metálica? Veja bem, os metais, eles têm na camada de valência uma característica aí de poder, os elétrons poderem sair basicamente dessas camadas, né? Às vezes acontece de os elétrons, como eles estão um pouco mais distante, vamos dizer assim, do núcleo, de ele se desprender dessa camada. E daí, isso é muito importante, porque fala aqui de algo que é muito importante dentro da ligação metálica, que é a teoria da nuvem de elétrons. Então veja bem, aqui ó, a gente tem vários átomos, tá, em que vários elétrons basicamente se desprenderam aí das camadas. E eu tinha dito para vocês em outras aulas que quando um átomo ele perde elétron, ele se transforma num cátion, né, porque ele fica com uma quantidade maior de próton. Então você vê que tem vários elétrons, vários átomos aqui, vários cátions, tá, dentro de um mar de elétrons. E é basicamente dessa forma, por atração, né, entre positivo e negativo, por atração estática, que a gente chama, é assim que acontece a ligação metálica. Tá? Então, esses átomos, basicamente, eles estão todos dentro de um mar de elétrons, e esses elétrons, eles estão livres, e nessa mobilidade ali, basicamente, essa atração, faz com que os átomos fiquem unidos um ao outro, os cátions, né, por causa dessa atração estática que tem em relação ao positivo e ao negativo. Certo, pessoal? Alguns tipos aí, por exemplo, de metais, né? O papel alumínio, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos aqui para vocês conseguirem visualizar. É claro que vocês já conhecem, mas aqui papel alumínio. O alumínio é um átomo, é um metal, tá? E já tem aqui, já aparece para vocês algumas características aí dos metais, né? Como, por exemplo, o brilho metálico. Você percebe que nesse elemento aqui, os elétrons, eles ficam livres nessa ligação aqui, né? Então aqui você tem vários átomos de alumínio aqui ligados um com o outro, você tem uma quantidade de elétron. E ele tem como característica refletir, né? Quando a luz bate nele, ela devolve basicamente esse brilho aqui, por causa dessa fluidez ou por causa dessa liberdade dos elétrons, tá? As ligações metálicas, a gente diz que ela é um pouco mais fraca em relação à ligação iônica e à ligação covalente. Tá? Então aqui você tem um tipo de metal, tá? Que é o alumínio. Uma característica aqui, né? Outra característica que a gente tem, por exemplo, é a condutividade elétrica e térmica. Outro exemplo aqui, né? Coloquei aqui para vocês também. Isso aqui é uma régua, também feita de alumínio, tá? Não sei se dá para você perceber, ela é flexível. Isso também é uma característica, né? Vocês conseguem perceber a flexibilidade dela? Essa flexibilidade é uma das características dos metais. Ela é maleável, certo? Outro tipo de metal que não necessariamente ele é um tipo de metal só é o aço. Tá? O aço é uma mistura basicamente de ferro e carbono. Tá? Então a gente tem aqui uma régua feita de aço inoxidável, certo? Ferro também é um tipo de metal. Outros elementos que eu posso mostrar para vocês são as moedas. Tá? Então são tipos de metais. Normalmente uma moeda dessa aqui é feita em parte de aço inoxidável, outra parte é feita de cobre. Tá? Então aqui, ó, moeda também é um tipo. Tá? Outra característica que é importante também é a resistência à tração. A moeda, por exemplo, dificilmente você vai conseguir quebrar uma moeda. Você pode entortar ela, você pode amassar ela, mas quebrar a moeda é difícil. Tá? Então você tem aqui ferro, né, aço inoxidável, ferro com carbono, um pouco de cobre também, certo? O que mais que a gente tem aqui que eu posso mostrar para vocês aqui? Mais um anel de aço inoxidável, tá? Um anel.
Outra característica importante também é a condutividade elétrica e térmica, e também a capacidade de ser dúctil. O que é isso? É você basicamente transformar em fio, né? Então eu peguei aqui um fio aqui para vocês, só para vocês perceberem. Ó, esse daqui é um bom condutor de eletricidade, né? E ele pode ser estendido e transformado, né? Esticado e transformado basicamente em fio. Ó, ele também é flexível, você consegue dobrar ele, certo? Então esse daqui é mais um exemplo aí de metal, feito de cobre, principalmente. E para a gente encerrar, eu coloquei aqui um exemplo para vocês de um tipo aí mais raro de metal, que é o ouro. Tá? Então eu tenho aqui meu anel de formatura, né? Então aqui um anel de 18 quilates. Normalmente, pessoal, esse anel de ouro, 18 quilates, ele não é 100% ouro, tá? 100% ouro é o anel, é o 24 quilates. Então esse daqui, 75% dele normalmente é feito de ouro, mas daí você tem uma porcentagem que são outros metais, que às vezes é cobre, às vezes é prata, misturado aí com ouro, certo? Então, mais uma última característica aqui que eu não citei para vocês é em relação ao ponto de fusão e ebulição dos elevado, certo? O que é a fusão? É quando um elemento, né, da natureza, ele muda de estado, do estado sólido para o estado líquido, certo? Então, o ponto de fusão dos metais aí é bem alto. Para você derreter alguns elementos é acima de 600 graus, ferro acima de 1000 graus, tá? Então, são algumas características que eu coloquei aí para vocês. E basicamente é isso que eu tenho para falar para vocês sobre ligação metálica. Certo, pessoal? Então espero que eu tenha ajudado vocês aí nos conhecimentos e nos estudos de vocês sobre ligação química. Por hoje é isso. Até a próxima. Um abraço a todos. Se você gostou da aula, curta aí o vídeo, deixe um comentário se você desejar, se inscreva no canal. E é isso aí. Até a próxima.